Bom, vamos falar um pouquinho sobre nossa ética cristã e o assunto que a gente vai abordar agora, primeiro é sobre o aborto, tudo bem? Como que a ética cristã ela se posiciona diante do aborto. Então a gente vai para a nossa lei, em alguns casos, então o aborto ele vai ser permitido, vai ser autorizado até o quarto mês de gestação, até quinto, às vezes. Isso aí, se a mulher engravida e ela não quer a criança, vai passar por não é um tratamento psicológico, mas um acompanhamento psicológico. Não quer a criança, a mulher não quer a criança, e até o quarto ou quinto mês de gestação, mais o quarto, quinto já fica mais difícil. Durante esse tempo aí, ela vai ser acompanhada por um psicólogo, e se realmente ela quiser tirar a criança, o juiz vai autorizar e ela não vai estar cometendo um crime. Até aí é a informação que nós temos. Fora isso aí, o aborto é pensado em termos de prioridades. A vida que já existe contra a vida que vai vir. Então a vida que já existe é a vida da mulher. Então a vida da mulher prevalece sobre a vida da criança. Se a gravidez é uma gravidez de risco e oferece risco de vida ou de morte, né, para a mulher, também o aborto ele não é crime, já está previsto, pode tirar também. Então são esses dois casos. Terceiro caso, caso de estupro. Então em caso de estupro, a mulher não quer a criança, o marido, se ela for casada, não quer a criança. Nesse caso aí também, ela vai ser assistida para poder tirar a criança até o quarto ou quinto mês. Passou disso aí, não. E por que quarto ou quinto mês? Porque entende que ainda é um feto. Entende que é um feto. E que a vida ela começa a partir do nascimento. Então a vida pré-natal ela é uma vida de feto, é do embrião para o feto. Uma vida pré-natal, não é um ser humano ainda perante a lei, não está registrado perante a lei. E nós temos aí uma estatística de cerca de 1,5 milhão de abortos anuais no Brasil. E isso aí são dados assim que não são oficiais por causa que existem as clínicas clandestinas. Então as clínicas clandestinas elas fazem muitos abortos, né? Muitos abortos. E aí, quando a gente entra por esse campo, a gente vai perguntar, e aí? O que a Bíblia diz e o que a igreja diz diante da lei? Então, uma coisa é a lei, outra coisa é a Bíblia e outra coisa é a igreja. Que a igreja legisla também, tá, irmãos? A igreja legisla. Ela tem autonomia e ela tem autoridade para legislar, porque tem assunto que não está especificado claramente na Bíblia. Não está. Você tem ali o tratado dos apóstolos, você tem o tratado dos profetas, mas você não tem uma definição, um ponto final. E foi concedida à igreja uma autoridade ou uma autonomia para ela legislar. Quem disse isso aí foi o apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, que é uma carta que fala de ética cristã, ele pegou e falou o seguinte: havendo coisas pertinentes a esta vida, vocês levam perante os infiéis para que eles julguem? Será que não tem ninguém idôneo entre vocês para julgar as coisas dessa vida? Vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos, que vão julgar o mundo? Quanto mais as coisas pertinentes a essa vida. Essa frase do apóstolo Paulo é a frase que autoriza a igreja a julgar estas situações. Então não é tão fácil como muitos pastores chegam de púlpito e condenam o aborto. Não é fácil. Por quê? Porque no meio dessa multidão de 100, 500, 1000 pessoas, você tem inúmeras mulheres ali que passaram por aborto, e eu não estou falando do aborto espontâneo, mas sim o aborto que foi provocado. Então o que acontece? Chega a ser uma irresponsabilidade por parte do pastor ou do pregador chegar e condenar as mulheres que abortaram. É uma irresponsabilidade. Porque você fala do problema, mas você não propõe uma solução. Porque a partir do momento que a mulher comete um aborto, ela vai ter que andar com o peso da culpa. Porque isso é pichado, né? Não é que ele é tratado, mas ele é pichado como um assassinato. Como um assassinato. O que não exime também os pastores de darem a devida orientação. Como é que a ética cristã estuda este caso? Então, o primeiro passo é isolar o caso.
Vamos tratar do aborto caso a caso. Em que situação? Quem foi que abortou? Por que abortou? Quando abortou? Qual foi a alternativa que foi procurada antes de haver um aborto? Pode ser que uma irmã casada, ela tenha engravidado fora do casamento, numa relação extraconjugal, não quer que o marido fique sabendo, não quer assumir a criança também, não quer empurrar a criança para o marido criar como se fosse dele, não sendo dele. Aí ela, na surdina, foi lá e cometeu um aborto. E aí? Primeiro que já cometeu um crime perante a lei, mas fez na clínica clandestina, fez na surdina. Segundo, ela cometeu um pecado. Cometeu um pecado por causa que a criança, ela não é entendida como continuidade do corpo da mulher. A criança, ela é um ser dentro da mulher, só que tem vida própria, tem desenvolvimento próprio, não é uma extensão do corpo da mulher. Então, quando as feministas falam, por exemplo, que a mulher tem domínio sobre o seu próprio corpo, o argumento que a gente usa é sobre o corpo dela, mas não sobre o corpo da criança, porque o corpo da criança também está previsto na lei. Todo mundo tem direito à vida. Esse é um direito inalienável, tá bem? Não é algo que dá para transferir da mãe para o filho e do filho para a mãe. Então, todo mundo tem direito à vida. É um direito inalienável. Concebeu? Concebeu. Então, essa criança deve vir ao mundo pelas vias naturais. É assim que a gente pensa. Então, qual que é a norma? A norma é que as mulheres não abortem de jeito nenhum. Vamos trazer esse tipo de doutrina para a igreja. Vamos tratar o aborto como sendo pecado. Nós não tratamos o aborto como sendo crime, porque a gente não tem nada a ver com a lei. A gente não está legislando. Nós estamos ensinando religião. Essa é a nossa praia. Esse é o nosso campo. Então, qualquer assunto para nós, por mais hediondo que seja, é sempre pecado. Bem, sempre pecado. Assassinato, pecado. Adultério, pecado. Roubo, pecado. Mas é crime também, só que a gente não tem nada a ver com o direito. Nosso assunto é fé, é religião, é Bíblia. Então a mulher cometeu um pecado, que não cometeu sozinha. É um pecado por consórcio. Pecado por consórcio porque ou se aconselhou com alguém, ou alguém fez o aborto para ela, e ela engravidou com um homem. Com um homem. Então é um pecado por consórcio. É por isso que a gente tem que isolar o assunto na hora de tratar isso aí num gabinete pastoral, por exemplo, ou de púlpito. De púlpito. Por quê? Acima da culpa vem a absolvição da culpa. Está acima. A nossa função ao pregar o Evangelho é pregar o perdão dos pecados, de todos os pecados. Palavra do Senhor Jesus. Todos os pecados e blasfêmias se perdoarão aos homens. Isso aí é norma, palavra de Cristo. Todos os pecados e blasfêmias se perdoarão aos homens. É para perdoar, é para ministrar o perdão, para tirar a culpa. O Salmo 32, se eu não me engano, ele fala o seguinte: o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Não é que ele perdoou o pecado, ele perdoou a culpa, que é algo que já sopesa também. Então eu estou ministrando, sei que existem centenas e centenas de mulheres na igreja. Destas centenas de mulheres, muitas delas cometeram aborto, mas cometeram mesmo, por uma via ou outra. Aí eu venho e trago uma pregação moralista. Tem que tomar cuidado com a pregação moralista, porque tem diferença entre moral e ética. Tá? Tem muita diferença entre moral e ética, mas muita diferença mesmo. Embora que o pessoal trata como sinônimo, né, a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque a moral, ela é um acordo entre as partes, isso é moral. Bom, moral é uma coisa bem horizontal mesmo, é entre eu e o irmão de Jair e a comunidade de pessoas que convivem por aqui. Moral são valores que eu tenho íntimos, pessoais, eu administro, me faz bem, e tem coisa que com essa moral eu deixo de fazer por causa da moral. Só que isso não ofende a Deus, tá bem? Não ofende a Deus. Ser imoral, tá bem? Não ofende a Deus. Aí você fala, mas por quê? Porque é uma convenção de seres humanos. Nós temos a moral paulista, nós temos a moral nortista, temos a moral brasileira. São moral, é só moral. Lembra lá do tempo de escola? Educação moral e cívica.
Por que moral? É um acordo entre as partes. Muda, tá bem? Muda com o tempo, muda com a região, muda com as circunstâncias. Pai do Senhor, irmão. A moral sempre muda. Deus, ele não pode pautar a justiça dele em cima de coisas que são regras humanas. A palavra do Senhor é por meio de Isaías, né? Esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, ensinando aos homens coisas que aprenderam pela tradição. Moral é algo que você transmite pela tradição. Um transmite para o outro. Uma geração transmite para a outra. Então, a geração dos nossos pais era benção pai, benção mãe, benção tia, benção avó. E enquanto não dava benção para todo mundo, aquelas 50 crianças, ninguém ia dormir. Mudou. Hoje, o menino fica cobrando aqui, por que eu mandei ele ir para a escola, né? E não deixa ele brincar lá embaixo, essas horas. Isso aí era impensável, né? A criança não questionava o pai. Porque se questionasse o pai, apanhava e pronto. O pai não tinha que dar explicação para o filho. Satisfação. Então, isso é uma coisa moral. Por isso, aquilo que é imoral não é necessariamente pecado. Não é. Tem que ser pecado, bem, pecado, e para ser pecado tem que ofender o caráter de Deus. Deus tem que ficar ofendido com isso. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala: ninguém vos julgue por vocês guardarem dias de semana, festas, luas cheias, pelo que vocês comem, pelo que vocês vestem, porque são rudimentos do mundo, as quais estão destinadas a perecer. Palavra do apóstolo Paulo na carta aos Colossenses. Ninguém vos julgue. Eu não posso julgar a irmã Ângela como pecadora por regras de uma sociedade moral. Não posso. Porque eu tenho que saber diferenciar moral de ética e ainda tenho que diferenciar moral de ética daquilo que é evangelho, que é palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus não é uma convenção de homens. Não foi inventada por Pedro, Paulo, João, Tiago. A palavra de Deus, ela veio pronta do céu. Pronto, está para nós aqui. Agora, e a ética? Se a moral é aquilo que é uma convenção entre nós, o que é a ética? A ética é o campo de estudo do certo e do errado, da vida boa, da prática do bem. Isso é a ética. Eu sou uma pessoa boa, o senhor é uma pessoa boa, o senhor é uma pessoa boa, as nossas irmãs são pessoas boas, então pessoas boas querem uma vida boa para todo mundo. Então o que nós vamos fazer? A ética vai ser o campo de estudo do bem, para estabelecer uma sociedade de pessoas boas em busca do bem, que refreia o mal. Refreia o mal. O que seria o mal? Aquilo que leva à destruição. Essa é a ideia. O mal sempre destina à destruição, provoca a destruição. Sempre. Então está provocando a destruição de quem? Por quê? Só que a ética ela é mais um campo de estudo. É diferente da moral. A moral ela é a questão das regras mesmo. Do gosto, não gosto, do faço, não faço, do aprovo, do não aprovo. Vamos mudar. Dá para a gente fazer um acordo aqui e a gente mudar. A gente mudou o acordo. Pronto. Ninguém fica ofendido porque a gente mudou o acordo. Mas tem gente que não participou do acordo. Aí ele vai ficar ofendido. Ele vai chamar isso de imoral, por exemplo. Mas não é pecado. A gente pergunta, o aborto ele é imoral? O aborto ele é antiético? Ou o aborto ele é pecado? Resposta da nossa religião, da nossa fé. Aborto é pecado. Em todas as circunstâncias? Em todas as circunstâncias. Em caso de estupro? Em caso de estupro. Em caso de escorregada no sabão? Em caso de escorregada do sabão também. Então, o aborto continua sendo pecado. É indesculpável, inclusive. Tem que ser admitido como pecado. Por quê? Uma vez que ele é admitido como pecado, aí vem o remédio, que é o perdão. As pessoas falam muito da questão do perdão. Eu vou perdoar o irmão que me ofendeu. Tá bom. Mas ele sabe que está sendo perdoado? Não vou nem conversar com ele. Vou perdoar de graça mesmo. Bom, aí você entra num problema ético. Por quê? Você está perdoando a revelia. A pessoa não se arrependeu. A pessoa nem sabe que te ofendeu. Aí vem o Senhor Jesus e fala: se você estiver ali no altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aí você vai ter que ir até ele. Porque não adianta você perdoar no altar.
É para deixar a oferta no altar e se reconciliar com o teu irmão. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas eu vou perdoar a revelia, que eu não quero nem conversar com essa pessoa aí. É um perdão assim, só para alívio de consciência, entendeu? Desencargo de consciência. É nulo. Perdoando ou não perdoando, dá na mesma. Para que haja o perdão, tem que haver um arrependimento. Para haver um arrependimento, a pessoa tem que ser entrevistada, intercalada, tem que ser defrontada. Aí a pessoa cai em si, se arrepende. Aí você ministra o perdão. Porque perdão a revelia, nem Deus dá perdão a revelia. Não dá. Ele deixa consciente. Você é pecador, eu estou te perdoando. Pronto, vai e não peques mais. É isso aí que é a ideia. Então tá lá, plateia de irmãs, ou de adolescentes, de jovens, nessa situação. Vou pregar sobre o assunto, vou falar sobre o assunto. Eu vou tomar o devido cuidado para não agravar o problema de mulheres que já se sentem culpadas com isso, porque é um peso em ato contínuo, né? Toda vez que vê uma criança, pensa que poderia ser a criança dela, né? Cai em crise de choro, de desespero, agora está na igreja, vem procurar a cura, aí o pregador pega e fala de púlpito, é pecado. Você está em pecado e você precisa confessar o seu pecado para que Deus lhe perdoe. Vou confessar o meu pecado para quem? Né? Para quem? Para a igreja? Vou confessar o meu pecado para o pastor? Vou confessar o meu pecado para o marido traído? Vou confessar para quem o meu pecado? Porque é aí que vem o agravante. Para quem? A resposta da ética cristã. Para Deus. Não tenha dúvida. Confessa-se o pecado primeiramente a Deus. E a Deus mesmo. Porque é dele que vem o perdão. Vou confessar o meu pecado para o pastor. Necessariamente ele vai ter que orientar essa pessoa a buscar a Deus também. A buscar a Deus também. Mas aí eu vou confessar para o meu marido. Criou um problema. Que ela já fez na sordina, né? O aborto dela, para o marido não saber. Agora está na igreja. Aí ela vai ter que confessar para o marido dela e ela vai ter que receber o perdão do marido que nem sabia que foi traído. E aí? Eu quero saber se o pastor vai acompanhar do começo ao fim, todos os dias, o drama e está pronto para fazer um divórcio. Então, via de regra é o seguinte: confessa-se para Deus e ministra-se o perdão de Deus. O perdão que as Escrituras dizem: a quem perdoardes os pecados estão perdoados. A quem reterdes, aí os pecados ficam retidos. Então, essa aí é a palavra das Escrituras. Agora, se a pessoa continua se sentindo culpada, aí ela fala: eu preciso confessar para o mundo, falar para o mundo. Então, ela vai ser orientada que ela mesma se responsabiliza por isso. Porque a gente ministra é o quê? Nós ministramos sempre o perdão. Então, a criança que está sendo gerada não é uma extensão do corpo da mulher. Comete-se um pecado contra a vida. Bem, esse é o pecado. É o pecado contra a vida. Alguns irmãos, se a gente pode tomar isso aí, que não pode tomar como base, né? Não pode, mas eu vou citar o exemplo. Alguns irmãos tiveram revelação de que foram ao céu e viram as crianças abortadas lá no céu. Viram elas lá. E os pais, quando partirem para a glória, vão encontrar os seus filhos lá, que foram abortados aqui também. Em estado de criança, não sei, a revelação diz que era estado de criança, né? Em forma de criança. Portanto, aonde começa a vida? A vida começa na concepção. Bem, fecundou o óvulo, está vivo. Está vivo. Essa é a ideia da igreja, tá bem? A igreja entende assim, que a vida é no ato. Depois vem o desenvolvimento do embrião, já vivo, tá bem? Do feto, já vivo, até o nascimento. Então, só Deus pode tirar a vida. Isso aí é regra de ouro da igreja. Não matarás. Não matarás em nenhuma circunstância. Não matarás a ninguém. Não matarás nunca. Agora, se essas coisas estão escritas para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, há um justo juiz, mas também há um bom advogado. Jesus Cristo, o justo. O que é propiciação pelos pecados. Então, tudo que está escrito é para que a gente não peque. Mas pecou, não entra em desespero.
Não entre em desespero, por causa que o Senhor já providenciou o perdão de antemão. A justificação, inclusive, a palavra justificação significa inocentamento, tá? É isso que é justificação. É sinônimo. Aonde você encontrar na sua Bíblia lá, justificados pela fé, é inocentados pela fé. É o inocente. É inocente mesmo, é sem culpa. Sem culpa. Ah, mas ela foi lá, procurou a abortista, tomou o remédio, espetou com a agulha, fez lá o que ela tinha que fazer lá. Ela que fez. Mas como é justificado pela fé, Deus inocenta ela do crime ou do pecado. Inocenta mesmo. Você não tem culpa de ter feito isso. A culpa é do estuprador. Também não. Não se transfere a culpa, né? Porque uma coisa é o estupro, outra coisa é o aborto. Então, a gente começa já com esse tema bem difícil, né? Difícil. Por quê? Você vai ter aqueles mais dogmáticos na igreja. Os dogmáticos vão dizer o seguinte: não, enquanto não houver uma confissão de culpa pública, não tem ministração de perdão. O negócio de confessar para Deus, isso aí é fuga, né? Tem que confessar para Deus. O pessoal fala, são o pessoal mais dogmático. Aí o Senhor Jesus fala: olha, vai ler nas Escrituras, misericórdia eu quero e não sacrifício. Porque se vocês lessem as Escrituras, não condenariam os inocentes. Inocente é aquele que Deus justificou. Aí o Salmo diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa, a quem o Senhor justifica. Mas justifica o pecador, justifica o culpado. Então, se eu mesmo for pregar sobre esse assunto, eu vou pregar absolvição, perdão, vai e não peques mais. Porque tem muitas mulheres que estão nesse exato momento em estado de dúvida. Tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? Tiro ou tenho a criança? Né? Tiro ou não tiro? Como que faz? Assume ou não assume? Vou até abrir a discussão para vocês aqui. Eu vi que a irmã Ângela quer fazer uma pergunta.